Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre oversize e clipping. Então vamos aos conceitos. Oversizing, a palavra vem do inglês e significa sobredimensionamento. Então trata-se do sobredimensionamento da relação corrente contínua, corrente alternada. Ou seja, da relação da potência dos painéis, pela potência dos inversores, ou do inversor, depende do sistema. Então, basicamente, pela soma da potência dos painéis, pela soma das potências dos inversores. No caso, você tiver mais de um. Então, a potência de pico do arranjo fotovoltaico, o quilowatt-pico, pela potência nominal do inversor dos inversores. Então, no arranjo fotovoltaico dos inversores, dos strings, fazer oversizing consiste em aumentar o número de módulos. Porque nos inversores de strings, os painéis, cada string, os painéis estão em série, você soma a tensão e a corrente é a mesma. Então, se você quer fazer oversize, você adiciona 1, 2 ou 3 painéis a mais, de forma que você vai aumentar essa relação. Porém, nos inversores, nos microinversores, como a entrada do microinversor é limitada, por exemplo, os modelos de 1200 watts, você tem 4 entradas, entrada para 4 painéis, não tem como você colocar 6 painéis. São 4 painéis, a entrada é limitada. Então, para você fazer o oversizing, você tem que aumentar a potência dos painéis. Então, aqui eu estou dando aqui 4 exemplos de como é que seria isso. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho um microinversor de 1200 watts, utilizando 4 módulos de 300. Então, 4 vezes 300 dá 1200 watts, e a relação corrente contínua e corrente alternada fica 1200 watts por 1200. Essa relação dá 1. Ou seja, aqui eu não tenho oversize nenhum. Ou sobredimensionamento. O sobredimensionamento não... Como a relação é 1, eu não tenho sobredimensionamento. Para ter o oversize ou sobredimensionamento, a relação tem que ser maior do que 1. Então, aqui no exemplo 2, se você utilizar 4 módulos de 330, você vai ter 1320 watts. Dividido por 1200, você vai ter uma relação de 1.1. Então, aqui eu tenho 10% de oversizing. Nesse exemplo 3, eu tenho aqui 4 módulos de 380 watts. Então, 4 vezes 380 vai dar 1520 watts. E, portanto, a relação CC-CA fica 1520 por 1200, vai dar aproximadamente 1,27. Então, eu tenho aqui aproximadamente 27% de oversizing. No exemplo 4, se eu utilizar 4 módulos de 400, tendo 1.600 watts, então o oversize vai ficar como? 1.600 dividido por 1.200. Eu vou ter uma relação de 1,33, ou seja, 33% de oversizing. Beleza? Na prática, na curva de potência do sistema fotovoltaico, como é que o oversize se mostra? Essa figura aqui exemplifica muito bem isso. Então, essa figura aqui, se você ver, se você tomar essa curva marrom aqui, essa linha marrom, como essa curva, como o sistema com 10% de oversizing, que mostra aqui essa legenda, e essa curva azul, o sistema, por exemplo, com 40% de oversizing, essa curva em azul, ela vai atingir um pico maior aqui, se ela não fosse cortada,
A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, que é o clipping. Mas se ela não fosse cortada, teria um pico maior aqui. Mas essa curva é cortada, então aqui ela fica plana. O que acontece? Se você pegar, traçar uma linha aqui vertical, certo? Então, por exemplo, traçando uma linha vertical aqui, essa curva azul atingiu o pico do sistema bem antes dessa curva aqui. Então a curva marrom não atingiu o pico do sistema. E a curva azul, que está com um sobredimensionamento maior, ela já atingiu a curva, o pico do sistema. Certo? Então, basicamente, vamos supor que essa curva aqui marrom ela atingisse esse pico aqui, que ela viesse aqui assim, certo? Então aqui, quando chegasse meio-dia, essa curva atingisse o pico. Mas a curva em azul, por exemplo, ela pode ter atingido o pico ali às 10 horas da manhã e ter ficado no pico até às 14 horas. Ou seja, o sistema passou muito mais tempo no pico e, consequentemente, produziu muito mais energia. Né? Eu já acabei de introduzir, mas vamos falar sobre o conceito de clipping. O clipping, né, consiste no ceifamento ou corte da curva de potência. Esse ceifamento ou corte, né, ele é dado pela potência nominal do inversor, ou a potência máxima de saída contínua, que o inversor é capaz de fornecer. Então, aquele corte na curva ali, naquela curva azul, esse corte é limitado pelo inversor. A potência nominal do inversor, ou a máxima potência de saída contínua dele, é que faz esse corte aqui. O aumento da relação CC-CA, né, expõe os inversores a uma maior potência de entrada CC e a corrente curto-circuito. Ou seja, cada entrada, no caso dos microinversores, cada entrada vai trabalhar ali no seu limite, né, para fornecer o máximo de potência para a saída, né, causando o corte na curva. Então, quando a potência CC se torna maior que a potência CA na saída, temos uma limitação da potência da saída. O que se traduz, né, por esse corte aqui na curva. Isso é o ceifamento, ou clipping. Ok? Beleza. Então, quando é que compensa fazer o oversize? O oversize compensa fazer, né, desde que a área verde naquela curva seja maior que a área vermelha. Né? Então, se essa área em verde aqui for maior do que essa área vermelha, vai compensar fazer o oversize, né? Aumentar o oversize até esse limite. Porque aqui as duas curvas, né, segundo esse gráfico, estão em oversize. Mas aqui 1.1 e aqui 1.4, 10% e 40%. Compensa aumentar de 10% para 40%, né? Você vai pagar, por exemplo, você vai pagar mais caro num painel de 400 watts do que um painel de 330, por exemplo, né? Conforme os exemplos que eu dei aqui. Um painel de 330, você tem aqui 1.1. É exatamente, praticamente quase aquela, né, aquela curva lá, com painel de 330. E aqui deu 1.33, com painel de 400. Então, você vai pagar mais caro no painel de 400, mas você vai gerar energia. E se essa energia gerada for maior que a energia que foi perdida, né, pelo ceifamento da curva, então, né, compensa fazer o oversize. Beleza? Só deixando os créditos aqui, né, eu vou deixar o link desse artigo aqui, né, feito tá lá no blog da Ecore. Vou deixar o link lá, tem o link completo lá do artigo. Quem quiser dar uma olhada, né, e dar uma lida, saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, né, pode fazer nos comentários
ou me mandar um WhatsApp, né? Eu deixo meu contato aí na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu, obrigado.